O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: se eu der testemunho de mim, meu testemunho não vale, mas há um outro que dá testemunho de mim, e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu o testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano, mas falo assim para a vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa e a brilhar, e vós, com prazer, vos alegrastes por um tempo com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João, as obras que o meu Pai me concedeu realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou, e também o Pai que me enviou dá testemunho a meu favor. Vós nunca ouvistes sua voz, nem vistes sua face, e sua palavra não encontrou morada em vós, pois não acreditais naquele que ele enviou. Vós examinais as Escrituras, pensando que nelas possuís a vida eterna. No entanto, as Escrituras dão testemunho de mim, mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna. Eu não recebo a glória que vem dos homens, mas eu sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e vós não me recebeis. Mas se o outro viesse em seu próprio nome, a este vós o receberíeis. Como podereis acreditar, vós que recebeis glória uns dos outros, e não buscais a glória que vem do único Deus? Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Há alguém que vos acusa, Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Se acreditais em Moisés, também acreditareis em mim, pois foi a respeito de mim que ele escreveu. Mas se não acreditais nos seus escritos, como acreditareis então nas minhas palavras? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. De Deus, glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus, glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus, glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. Prezado Padre José Maírton, digníssimo pároco desta querida paróquia de São José, um sonho que se tornou realidade e se faz agora uma comunidade unida. Queridas famílias desta paróquia, que cresce cada vez mais nessa dinâmica da proximidade, estimados jovens que já hoje são presença e no futuro são a certeza de que essa comunidade continuará sempre viva. Meus amados irmãos e irmãs das comunidades daqui da sede,
aqui presente, enchendo esse espaço de muita alegria e de fé e esperança. Você que acompanha em sua casa, no seu local de trabalho, este momento especial através do YouTube, que traz o nome das duas comunidades queridas dessa paróquia, São Pedro e São José, dizendo que Santana do Piauí também está aqui presente através dessa rede social, o YouTube, vendo a imagem, a equipe está mostrando aqui tudo desde cima, né? Tem uma câmera lá em cima que está mostrando vocês de costas, né? E outras mostrando de frente. Tem uma aqui mostrando a mim também. Eu queria que mostrasse mais você do que eu. Basta ouvir minha voz, já sabe que estou aqui presente. Mas o povo precisa ser visto para que quem está em casa possa reconhecer e ficar feliz de ver a perseverança, né? Mas veja, hoje a liturgia nos chama a atenção para o comportamento que existiu, que era do povo no tempo de Jesus, até mesmo antes do seu nascimento, já na presença de Moisés. Um comportamento estranho, né? De cabeça dura, que não se mantinha sempre firme, né? Eu quero falar isso a partir dessa experiência que eu vejo aqui, o povo tão bom, né? Tão perseverante, inclusive muitos com as camisetas, dá para a gente entender esse amor que tem pelos santos, né? Seus padroeiros. Mas naquele tempo não era tão assim não. Apesar desse tempo também tem muita gente que tem um diferencial assim muito estranho. Mas Jesus no Evangelho, ele está exatamente querendo que as pessoas entendam qual é o testemunho que se pode ver a manifestação de Jesus no mundo, a sua presença no mundo. Ele mesmo diz: eu não saio aí dando testemunho de mim mesmo, falando de mim mesmo, né? Ele fala do Pai e o testemunho dele, que faz com que a gente acredite nele. Desde aquele tempo, ele cita alguns aí, né? Que podem ser creditados em nossa caminhada, né? Ele diz, no caso, João Batista, o precursor, ele que preparou o povo para receber o Messias, né? Que ele chamava de Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Durante toda a sua vida de pregador, ele falava sobre o Messias que ia chegar, falava de Jesus, e dizia até assim: ele é muito mais importante do que eu. Dizia: eu não sou digno nem de desatar a sandália dele, que era um serviço de escravo. Ele dizia: não sou digno nem de desatar, tão grande é, né? Para que todos ficassem, os discípulos ficaram até muito animados, que depois que ele apontou, é esse o Cordeiro de Deus, então eles quiseram segui-lo. Porque João Batista diz assim: eis aquele que é o verdadeiro Messias, né? Quem mais dá testemunho? Jesus disse: as obras que eu faço, né? Mesmo assim, tinha muita gente que não dava valor a ele, não queria saber dele. As obras, quer dizer, os milagres que ele fazia. E a outro testemunho é a palavra, né? A palavra que já era conhecida, né? O povo respeitava muito Moisés, porque ele falava de Jesus, respeitava os profetas, mas não acreditava em Jesus, que era os profetas que falavam de Jesus. Moisés falava, mas eles não acreditavam nele, inclusive incriminava, dizia palavras assim muito fortes, até dizia que ele era o chefe dos demônios, né? Porque realizava milagres, né? Que ele não tinha poder para perdoar pecados, quer dizer, não respeitava, né? E a palavra dava testemunho dele. Depois ele mostrava exatamente o testemunho mais sublime, o Pai. No dia do seu batismo,
ouviu-se a voz do alto, né? Este é o meu filho amado, né? A quem eu quero bem. Depois, lá na transfiguração, Jesus disse: esse é o filho, o meu filho a quem eu coloco toda a minha afeição. Escutai o que ele disse, quer dizer, mandava escutar, porque ele era o verdadeiro. E muita gente assim naquele tempo não acreditava. Hoje, a gente fica admirado assim de tantas comunidades, inclusive pais que trouxeram seus filhos pequenos para aprender os primeiros passos da vida cristã. Isso é uma catequese muito importante. É a primeira catequese, é trazer o filho à igreja, ensinar em casa, mas trazer também, mesmo que seja bem pequenininho, que não sabe nem falar ainda, mas é importante. A criança vai observando, a senhora está com a mãe do menino no braço, e ele fica olhando assim um monte de gente, ele vai notando que não é só ele, não é só a sua mãe que existe no mundo, tem muitas pessoas, e já vai despertando. E aí chega o tempo mesmo de ensinar as orações, né? Ensinar o comportamento, e a catequista vai completar como viver na igreja, inclusive ensinando os passos bem firmes do cristão. Então, esse é o testemunho também da igreja hoje, para que a gente olhe que Jesus Cristo é o centro, todos dão testemunho dele, então ele é o mais importante para nós, e devemos segui-lo de uma certa forma, não só para dizer eu creio em Jesus Cristo, né? Como tem as pessoas que rezam o texto: Jesus, Jesus, Jesus. E Jesus diz assim: não todo aquele que fala o meu nome é que está realmente verdadeiro, mas aquele que faz a vontade, cumpre a minha palavra, né? Quer dizer, mais importante é a pessoa que dá testemunho de Jesus Cristo, fazendo como ele fez. Na convivência, agora mesmo, a campanha da fraternidade, fala na amizade social. E a amizade é o melhor bem que temos, né? E viver isso mesmo, né? Viver a amizade social. Hoje mesmo, à tarde, eu ia para visitar a comunidade de caridade, que ficou quase toda, a cidade ficou quase toda alagada. Muitas pessoas tiveram que sair de casa porque a casa encheu de água, né? Perdeu até o que tinha, né? E eu queria estar com aquele povo, mas a estrada, 7 quilômetros antes da cidade, estava cortada, eu não pude ir. Aí fiz uma mensagem no vídeo e colocamos nas redes sociais. Eu achei tão interessante um senhor que ficou alagada a mais vamos dizer, mais de 3 quilômetros do rio. A água invadiu lá todo o pasto, né? Perto da casa dele, que até derrubou um poste que tinha a internet, um poste de energia. Toda a casa ficou no escuro, e ele decidiu sair de lá porque ele tem medo que invada de novo. E quem vai acolher é uma senhora. Ela disse: eu acolho com muita alegria. Aí ela falou: eu sou evangélica e quero acolher com toda alegria. E na mesma hora a senhora agradeceu por toda a atenção que ela teve, né, porque ela é cristã como nós, e dizia assim: olha, seu bispo, é a campanha da fraternidade com esse tema amizade social. Católicos e evangélicos estão acolhendo as pessoas, né? Estão sendo sensíveis. Por que a gente brigar? Porque desfazer no outro? O importante que nos identifica com Jesus Cristo é a amizade. Ele dizia: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Diferente, sem ter diferença de religião ou crença. O importante é amar as pessoas, né? E é isso que Jesus queria colocar. Ele pregou o amor, viveu o amor para nos pregar. Isso que dá testemunho que ele é o verdadeiro, né? Aquele que ensina o perdão, né? Amai os vossos inimigos, né? Por isso que ele ensinou. Então não devemos perder de vista a Jesus Cristo na nossa vida, na nossa família, né? E a igreja, desde que foi fundada, o que ela prega é isso, o amor. A igreja não prega desunião, nem fica falando do Papa, nem da Conferência dos Bispos, porque ela quer pregar é a união, né? Inclusive, o próprio Papa se reúne com pessoas de outras religiões, de outras crenças, para mostrar que é o que Jesus quer, que todos sejam um, né? Mas aí, naquele tempo já, antes de Jesus nascer, já existia assim um instinto realmente muito grosseiro, duro do povo. A primeira leitura que nós ouvimos hoje dá conta disso, né?
tirada do livro do Êxodo. O que foi que aconteceu? Moisés, Deus chamou Moisés para subir um monte, porque ele queria conversar só com Moisés. Aí Moisés foi, e Josué e Arão, que eram parentes de Moisés, ficou com o povo. Era multidão, era muita gente, né? Ficava assim no baixio, cheio de gente, né? Moravam em umas tendas feitas de pano, porque depois eles tinham que viajar mais para frente, e desarmava e levava, né? Podia ser uma casa mesmo, que podia levar uma casa, né? Então Moisés passou um tempão lá. Então quando eles ficaram assim, porque Moisés não mandava notícia, não tinha WhatsApp, não tinha rádio, não tinha o YouTube naquela vez, para mandar um vídeo, não. Então eles ficou lá conversando com Deus, conversando as coisas que ele devia fazer pelo povo, ensinando, então, inclusive as leis que dava para o povo, as orientações. E aí, porque estava demorando, pois, ei, agora Moisés não vem mais, o que vai fazer? Acho que ele nem vem mais. E pediram a Josué que fizesse uma representação de um Deus para eles. E pediram tanto, e sentiram tanto, que Josué cedeu. E fez um bezerro de ouro. Aí Deus, lá de cima da morro, chama Moisés e diz: olha, esse povo é de cabeça dura. Eles fizeram uma imitação de Deus, para dizer que aquele é o Deus que tirou ele do Egito, né? Quer dizer, já que Moisés desapareceu, não veio, voltou mais, então Moisés é quem falava de Deus. Então, agora eles queriam realmente uma representação, para dizer, uma representação de Deus. E aí que acontece? Deus diz: eu vou dizer para você que vou eliminar esse povo. Aí Moisés, que já estava querendo muito bem ao povo, porque lutou, ele sabia que o povo era cabeça dura. Vai. Imagine se a gente fizesse isso, na vez que tivessem as pessoas que fizessem assim, dureza, assim, de seguir as coisas de Deus na igreja, a gente abandonasse. Já pensou se nós abandonássemos? Quanta gente que ia para fora assim, não, mas não podemos fazer isso, tem que ter paciência. E Moisés mostrou isso bem querer que ele teve o povo. Aí ele falou com Deus: olha, Deus, o Senhor escolheu esse povo, né? O Senhor prometeu uma terra que corre leite e mel. O Senhor tirou do Egito, eu mesmo vim ajudar aqui, porque o Senhor pediu. Agora já pensou, o Senhor eliminar esse povo? O povo vai dizer que o Senhor tirou lá da escravidão, prometendo uma terra, e depois eliminou no deserto. Então pediu a Deus que não fizesse isso, e Deus aceitou a sugestão de Moisés, não eliminou o povo, teve paciência. É por isso que a igreja hoje tem paciência. Eu mexi aqui. Tem gente que fala tão mal da igreja, né? Pelas redes sociais, né? Na televisão, fala mal do Papa. A pessoa, se o Papa for tomar satisfação com isso, aí vira um pé de guerra, né? Não vai fazer isso, nós fazemos nossa parte. É por isso que eu fico feliz de ver as comunidades. O padre Maírto, que está aqui, né? Ele tem tanto gosto, e vocês também gostam tanto dele, né? Ele vai às comunidades, celebra com muito gosto, sempre animado, né? Para exatamente manter. Não, a igreja está sempre esperando o povo. E aí tem os tempos fortes, que são os festejos. E aí, o dia das comunidades, vocês vêm e voltam para casa alegres, satisfeitos. Pode ensinar para os seus filhos. Inclusive agora a gente vai entregar no dia 25 de março, que é a segunda-feira da Semana Santa, depois do domingo de Ramos, vamos entregar uma folhinha com as orações, as principais orações que o povo tem costume de rezar. E como tem muitas orações que as pessoas rezam errado, porque aprenderam errado, aprender de cor. Nunca o catequista ensina olhando para a folhinha assim, ele ensina de cor, né? Porque já sabe, aí reza errado e faz errado. Por exemplo, o Pai Nosso, né? Tem muita gente que reza o Pai Nosso errado. Eu acho que de 10 pessoas que rezam o Pai Nosso, só uma reza certo. Só uma. Imagina o tanto de gente que reza errado, né? Nós fizemos uma oração bem certinha, tirada dos livros mais certos que tem, e colocamos em vermelho na folhinha as orações que, por exemplo, Pai Nosso, Ave Maria, Salve Rainha, sabe essas orações, crê em Deus Pai. As palavras que o povo costuma errar errado. Quem sabe rezar certo, percebe quando a pessoa reza errado. Mesmo que você lá no meio, se um rezar errado, a gente consegue ouvir que ele errou errado. Então,
Então, entregar para que ele aprenda a rezar certo, né? E ensine para as crianças. Inclusive, é nossa intenção de colocar uma folhinha na mão de cada catequista e dizer para ele: olha, ensine agora por essa folhinha. Não ensine do jeito que você sabe, não pode ser errado, até que as crianças aprendam certo, que é para ensinar e rezar certo, ensinar para os filhos deles certo, e quando for catequista, ensinar de cor mais certo. Bem certinho, né? Eu estava ouvindo a missa o texto da Rádio Cultura, bem certinho, sabe? Bem certinho, nas palavras bem pronunciadas e bem certinho. Eu digo, mas nosso povo perseverar e acreditar que a igreja quer ajudar e aprender certinho, né? Rezar certinho e viver certinho, né? Como nosso Senhor diz assim, o testemunho que dá de mim é João Batista, as Escrituras, né? O próprio Pai fala, e as minhas obras, e as pessoas aprenderem mesmo. Santa Rita de Cássia, ela não sabia ler. Não sabia ler, não. Ela olhava para a cruz de Cristo e via através de Cristo pregado na cruz, ela ia analisando cada parte. Imagina aquelas feridas lá, daqueles pregos. Ela chorava só de olhar e aprendia que ali foi um gesto de amor. Que é quando ela ia à missa, o padre explicava, apesar de não saber ler, mas ela escutava as palavras do padre dizendo como era a vida de Jesus e ela guardava no coração. E depois olhava para a cruz de Cristo, rezava olhando para a cruz, que ela, no livro era meio que nada. Ela não sabia ler. A pessoa que não sabe ler não sabe se dirigir nessas horas. E ela aprendeu através da cruz de Cristo, né? E nós temos São José, por exemplo, aí é que é fiel, né? Esse homem é um fiel mesmo, que Deus escolheu para ser um exemplo para a igreja. Não tem nada, nem na Bíblia, nem em qualquer livro que diga que José disse essa palavra, disse isso. Ele falou muitas coisas, a pessoa ia mandar fazer um banco, ele perguntava como é que quer o banco, e a pessoa disse, sim, José, quero desse jeito. Ele explicava desse jeito, ele falava muita coisa. Para Nossa Senhora ele falava muitas coisas, inclusive disse para ela que tinha que ir para Belém, para se recensear. Ele falava todo dia, Nossa Senhora sabe que ele falava, mas não foi escrito nada, porque ele é o homem do silêncio, ele é o homem de fazer, né? Na hora em que ele era noivo de Maria, por exemplo, sabe, noivo, e naquele tempo, o noivado ser noivo era a mesma coisa de ser casado, o respeito que tinha, a fidelidade, era cobrado do mesmo jeito, né? Certo? Então, a prova disso é que quando Nossa Senhora, Maria, que era noiva de José, apareceu grávida, ele sabia que não era filho dele, ele não sabia que Maria tinha encontrado com, o anjo tinha ido falar com ela, e que tinha dito aquilo, que ela ia ficar grávida, e não precisava do relacionamento humano, era uma obra de Deus mesmo, que ela acreditasse nisso. José não sabia nada disso, só viu que ela ficou grávida. E aí queria ir embora, certo? Queria ir embora. E o anjo apareceu a ele, o mesmo anjo que apareceu a Maria, apareceu para ele não fazer isso, né? Para ele receber Maria como esposa. O anjo se apresenta como mensageiro de Deus e ele escutou, não é? Escutou no sonho. O sonho dizia, ele escutava, porque no sonho a gente é como se tivesse acordado, né? Ele diz, porque o filho que vai nascer dela é filho de Deus, né? E foi explicar tudo para ele, e quando ele acordou, ele guardou aquelas palavras, sabia que era a palavra de Deus, porque ele temia Deus, né? Era um homem justo, né? E porque o anjo explicou, não tenha medo de receber, então ele foi naquela mesma hora e acertou o casamento com Maria, e foram morar na mesma casa, como esposa e esposa. O Papa Francisco dedicou o anjo de São José, a São José um ano todo, e ele dizia, São José que agiu como pai, né? Ele tem aqui, você tem as mães que estão com a criança no braço, aí tem São José assim, com o menino no braço, do mesmo jeito que os pais fazem. Quando os pais mesmo, os homens mesmo, que eu vi um homem ali segurando a criança, né? Mesmo jeito, bota no braço assim, porque é filho, né? Então ele agiu como pai, cuidou do filho como pai, e ele sabia que não era o pai. Ele sabia, como Maria sabia, que São José não era o pai, ele também sabia, porque o anjo tinha dito, tanto tinha dito a Maria, como tinha dito
a ele mesmo, né? No sonho. Não foi falando assim, ele ouvindo, mas ele ouviu no sonho. Mesmo assim ele obedeceu. Quer dizer, tem gente aqui que a gente está dizendo toda a vida na igreja, é assim, a vida da igreja é assim, nós devemos amar as pessoas, inclusive os pobres, devemos ser solidários. E tem muita gente, quando a gente fala isso, aí começa a falar mal da igreja, diz que é subversão, que a pessoa quer pregar é desunião. Está falando o que o próprio Deus ensinou, cuidar uns dos outros, né? Principalmente das pessoas que mais sofrem. Ter amizade social, quer dizer, amizade a todas as pessoas. E a sociedade é formada por pobres e ricos, brancos e negros, pessoas doentes, sadias. É a sociedade. Então, a amizade a todos, né? Cuidar de todos. Uma celebração como essa, que vem em todas as comunidades, é uma prova de que nós nos sentimos felizes. Você está feliz com o atalho que veio, o atalho está feliz também com a Lagoa, como é que é aquela lá de baixo, né? Porque eu não lembro os nomes daqui, né? São tantas, né? Vocês têm que dizer que você está feliz porque o outro veio lá. Amizade é isso, a gente querer bem as pessoas, não discriminar. Quantas pessoas têm o maior prazer de divulgar um fuxico pela WhatsApp, que viu no grupo lá. Eu digo porque a gente sempre recebe muitos fuxicos. Eu acho que eu recebo mais do que vocês. Só que eu não vou passar aquele fuxico para frente, né? Porque eu sei que aquilo é só para fazer o mal. E as pessoas passam de uma para outra e dizem, olha, fulano de tal disse também, e fica passando o que os outros dizem, uma coisa sem confiança. Você não pode dizer uma coisa para a pessoa que ela diz para o outro e passa para o outro e fica, se você disser dele mal, ele vai copiar aquilo, vai passar para o outro e fica uma briga, né? Sabe? Isso não cria amizade, né? Isso cria desunião, né? Certo? Então, a festa de São José é exatamente para a gente viver aquilo que Jesus mandou. Amai-vos uns aos outros, né? E esse testemunho está exatamente no que ele fazia, né? Ele cuidava de todas as pessoas, os seus próprios inimigos. Ele nunca incriminou assim, dizer um palavrão com ele, de incriminar, de rebaixar. Ele sempre era paciente, estava ali, fazia as coisas sem realmente reclamar. Agora, quando eles entravam em ação, é que ele dizia, chamava de hipócritas, né? E chamava que era preciso se converter, né? E crer no Evangelho, né? Crer naquilo que o Evangelho prega sobre Jesus, né? Tá? E por fim ele ensinou aquela oração, que é a oração do ano da oração, que o Papa Francisco dedicou, o Pai Nosso, para a gente chamar a Deus não de Pai meu. Ele chamava meu Pai, Abá, meu Pai, porque ele é o único Filho de Deus, o Filho de Deus, chama o Filho do Homem, né? Então, nós aqui somos, quando chamamos a Deus de Pai Nosso, nós devemos considerar que nós somos irmãos uns dos outros, né? Venha a nós o vosso reino, não como rezam, tem gente que reza, venha a nós ao vosso reino, não existe nesse termo no português, né? Venha a nós o vosso reino, o reino de Deus vem a nós, né? E seja feita a vossa vontade, não aquilo como a gente quer, eu quero é desse jeito, se não for desse jeito eu não aceito, né? Não muda, tem que ser desse jeito, aceitar o jeito de Deus, seja feita a vossa vontade, assim na terra, do mesmo jeito que é no céu, a vontade de Deus, né? E aí vai, toda a oração do Pai Nosso é uma vida de comunidade, de irmãos, não é irmão só de sangue não, de família não, é irmãos na igreja, e nós podemos viver isso aqui, que está na igreja aqui, todos os dias nessa consciência, não só a paróquia de São José do Piauí, com Santana do Piauí, mas toda a nossa diocese, né? Toda a nossa diocese cresce nesse sentido. Estamos até trabalhando fortemente para que no ano 2025, sim, no próximo ano, no dia 21 de setembro, a gente possa fazer a grande festa da unidade nossa, né? Para que o mundo todo possa saber, inclusive o Papa, que aqui no estado, no nosso país, no Nordeste, bem no centro, no norte, centro-norte, centro-sul do nosso estado, tem uma diocese que completa 50 anos, que foi, quer dizer, aos poucos, melhorando, mas no ano 2025 a gente se uniu mesmo de verdade para celebrar a nossa unidade em Jesus Cristo, nosso Senhor.
Louvado seja Jesus Cristo.